Voltamos com o nosso programa Entre Fatos e Fotos, contando a história de Tadeu Zerbini, uma das pessoas, um dos profissionais que fizeram parte da história da construção de Palmas. Tadeu, nesse segundo bloco, eu gostaria que você começasse a contar a tua chegada a Palmas. O que foi você sair da comissão e partir para a sua nova capital? Foi assim, eu acho que foi até uma bênção dos deuses, né? Porque quem está em Brasília, na situação em que eu estava, né, de status, de bem empregado, no ministério, é o sonho de muita gente no Brasil. Com certeza. De acontecer isso. Aliás, naquela época nós tínhamos direito a apartamento funcional, creche, os que eles estão discutindo hoje, nós tínhamos tudo já naquela época, né? Não é nenhuma novidade. E como eu integrei a comissão para esses primeiros estudos sobre o que seria o Estado de Tocantins, eu fiquei responsável pela parte econômica e financeira, dizendo o que poderia acontecer para fazer ele virar realidade. E terminado esse trabalho, entregamos isso na Presidência da República, na Assembleia Constituinte, ao Siqueira Campos, que ele já tinha sido eleito quando entregamos o final do trabalho. E para mim acabou, né? Foi mais um trabalho que eu fiz no Ministério do Interior, muito feliz, muito satisfeito. Era uma coisa que nós fazíamos assim com o maior carinho, porque significava desenvolvimento regional no Brasil. Então para mim foi uma oportunidade ímpar participar de um processo desse dentro de uma estrutura de governo. Passado alguns meses, recebo um telefonema. Dr. José Jamil Fernandes Martins, naquela época assessor de planejamento do governo do Estado, dizendo que tinha recebido do senhor Renato Campelo, que foi meu amigo no Tribunal de Contas e que já era aqui no Estado secretário de Indústria e Comércio, dizendo a ele que eu poderia ajudar nas dificuldades que ele tinha na questão orçamentária do Estado, no planejamento, nas estruturas administrativas, porque eles tinham contratado uma empresa do Paraná, uma consultoria para montar essa estrutura do Estado, fizeram o orçamento, mas nós que tínhamos feito todo o estudo, não participamos disso. Como é que alguém lá do Paraná, que não sabia nem o que era Tocantins, ia dar certo uma estrutura administrativa, organizacional e um orçamento? Não funcionou. Como eu tinha essa experiência, ele me telefonou e perguntou se eu poderia ajudar. Aí, claro, estou aqui para isso. Nós temos muita coisa pronta aqui já tínhamos realmente muita coisa pronta. Só que eu não vou para ir para esse Tocantins não, disse a ele, né? não quero sair daqui, minhas crianças pequenas, eu nem sabia como seria isso, né? Pois bem, comecei a prestar uma consultoria no Estado, e como essa assessoria de planejamento e a Secretaria da Fazenda do Estado funcionava em Goiás, porque ainda tinha toda a parte que veio de Goiás para cá. Para mim ficou até fácil fazer essa consultoria, que eu saía de Brasília 1 a 2 vezes por semana, ia até Goiânia e terminava ajudando a fazer o trabalho. Com um certo tempo eu consegui, na Sudeco, arrumar um lugar para levar a Secretaria de Planejamento para Brasília. E com isso eu ficaria só em Brasília, prestando consultoria ali a 200 metros, melhor para mim, né? Fiz isso, consegui umas doações, a Fundação Projeto Rondon, naquela época, foi extinta. Ela foi extinta. E tinha muitos móveis, carro, essas coisas. E que como eu tinha uma certa ascensão lá no Ministério, e ela pertencia ao Ministério do Interior, eu consegui mobiliar tudo lá em Brasília para eles, né? Para o Estado de Tocantins, arrumei carro, arrumei tudo, deixei tudo zerado e comecei a ficar lá. Aí houve um problema de uma certa instituição aqui do Estado, e eu tive que dar um parecer sobre isso, foi me pedido. E esse parecer mudou minha vida. Isso criou muita polêmica, teve uns atritos políticos. No resultado final, o governador resolveu transformar a assessoria de planejamento numa secretaria de planejamento e estruturar essa secretaria, mas com uma condição, que ela fosse para Miracema. O José Jamil passou a ser secretário em vez de assessor de planejamento e falou: Tadeu, vamos para lá. Eu falei: de jeito nenhum, vou ficar aqui, vai embora, eu fico aqui e tal, Brasília está bem, estou tranquilo aqui. Aí insistiu. Falei: eu vou lá ver, né?
Aí vim aqui conhecer o estado, que eu nunca estive aqui, lá em Miracema. Primeira visão que eu tive quando eu cheguei em Miracema, eu vi uma senhora tomando banho nua na porta da casa dela. Uma coisa horrorosa, né? Um pessoal mal vestido, as coisas sujas, né? Um ambiente hostil. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque quando você está em Brasília, a gente não tem noção do que é o país. Então a gente não tinha ideia do que era aquilo ali, não. E realmente o impacto cultural é muito grande. Aí cheguei, dei uma olhada, vi esse povo todo, né, nesse Eldorado que era o Tocantins. O verdadeiro Eldorado, viu, gente? E aquilo me encantou, porque eu já tinha um pouco de sangue cigano nas veias, né, com as mudanças do meu pai. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ver. Vou pensar um pouquinho e venho. Aí deram um jeito lá no Ministério do Interior, eu agasalhado de lá, eu de cá, era fim de governo, acabei vindo. Comecei a construir a Secretaria de Planejamento em Miracema, que não tinha nada, não tinha onde ficar, arrumei uns madeirites lá, uns negócios, fizemos lá um barraco e começamos a trabalhar. Né? Sem ar-condicionado, um calor horrível, uma poeira horrível, não tinha computador, era tudo máquina de datilografar, ninguém sabia datilografar nada aqui, tinha que aprender, você tinha que ensinar. E começamos a trabalhar. Fizemos muita coisa interessante. Mudamos quase que a estrutura administrativa do Estado, refizemos o orçamento, fazíamos projetos para banco da Alemanha, banco suíço, banco japonês, em caixa. Né? E me lembro bem que até viu, Paulo Morgado? Que o Paulo Morgado era o fazedor de capa. Né? Ele era um arquiteto da Secretaria de Obras e ele fazia as capas dos projetos no nanquim, né? Passava a noite inteira, porque tinha prazo de entregar. Ou seja, foi assim uma epopeia fantástica É assim que se faz história no Tocantins. Nós vamos aos nossos comerciais e voltamos já já com muito mais história. Até lá!